Fala galera da internet, professor Davidson de volta, quase 8 meses depois, né? A última aula que o professor gravou foi lá em fevereiro, né? Mês em que nasceu meu último filho e a partir de então eu só publiquei alguns documentários, alguns podcasts narrativos, né? Você pode ir lá ouvir o meu podcast, né? Que é o podcast do Lembrador. Não são entrevistas, são podcasts narrativos, né, de vários temas interessantes, né, da história, vídeos curtos, né, áudios curtos, na verdade, tá? E hoje, né, mês de outubro de 22, o professor volta para gravar aulas e agora direcionado para o estado de Goiás. Atenção, galera do estado de Goiás. O professor Davidson vai gravar uma super aula, na verdade uma sequência de 3 super aulas direcionadas para os vestibulares do estado de Goiás e também para a galera que vai fazer a Polícia Civil do estado de Goiás, certo? Então preparei 3 aulas assim especiais que é para você fechar esta prova, certo? São aulas para aquelas pessoas que não têm preguiça de assistir aula, né? São aulas completas, aulas extensas, que você vai assistindo e anotando tudo para você aprender direitinho, beleza? Então, sejam bem-vindos ao canal do Lembrador, certo? Se gostar do vídeo, dê um like, pode comentar, pode perguntar que eu mesmo, pessoalmente, vou responder a sua pergunta, certo? E se inscreva no canal, tá? Não baixe o vídeo, porque aí eu não vou ganhar nada, né? O meu pagamento para todas essas aulas que estão aí no YouTube é você assistir online. Beleza? Então hoje a gente vai trabalhar o primeiro vídeo, né, de História de Goiás, falando do período colonial. São vários temas que a gente vai trabalhar, temas que estão relacionados nos vestibulares, no conteúdo dos vestibulares e temas que estão relacionados também para a galera que vai fazer outros concursos no estado de Goiás, tá? E especificamente para a galera que vai fazer em dezembro a prova da Polícia Civil do estado de Goiás. Beleza? Então, aula número 1, primeiramente, depois você pode ver aqui na descrição do vídeo o link da aula número 2 e o link da aula número 3, né, que vão estar disponíveis aí para você assistir de forma completa. Para passar, tem que assistir todo o vídeo completo, não é fingir que está assistindo, tá? É você assistir e anotar. Por isso que minhas aulas são esquematizadas, que é para você vestibulando, que é para você, concurseiro, anotar todos os detalhes. Ok? Beleza? Então, bora lá começar, né, com a História de Goiás, aula número 1. Né? A História de Goiás aí, que é um dos estados que o canal do professor, o canal do Lembrador já tem. Nós já gravamos História do Maranhão para a galera que faz concurso do Maranhão e para o EMA Já gravei História do Tocantins, para concurso do Tocantins e também para Unitins, né? Fiz faculdades do Tocantins e também já gravei do Ceará, estado do Ceará, para concurso do Ceará e também para a faculdade do Ceará. O canal do Lembrador, ele será o único canal do YouTube a ter a história de todos os estados do Brasil, certo? Agora a gente está gravando Goiás e depois a gente vai aí preparando aulas e gravando a história de todos os estados do Brasil para vestibular e para concurso público, beleza? Então bora lá. Período colonial, né? A gente fala logo de bandeiras, porque no Brasil colonial, né, as bandeiras, né, foram as expedições que foram desbravando o território adentro do país. Aqui, né, duas feras, né, que estiveram, né, nessas bandeiras pelo Brasil afora e especificamente no estado de Goiás e Tocantins, certo? Aqui o pai e o filho, Anhanguera pai, Anhanguera filho, né? Os dois desbravadores do estado, ou da província, ou da capitania de Goiás naquele período, certo? Então, o que são bandeiras? Então, primeiramente, você vai ter que saber disso aí. Você estuda em história do Brasil em geral, né? E quando você vai estudar a história dos estados, você vai ver que este movimento, né, que esses fenômenos aconteceram também nos estados. Então, por exemplo, as bandeiras, que são diferentes de entradas. As bandeiras são particulares, eram particulares. As entradas eram organizadas pela coroa portuguesa. Então, eis aí a diferença. Um é particular, os bandeirantes paulistas que se organizavam e iam em busca de 3
coisas, principalmente, né? Quais eram os tipos de bandeira, né? Bandeira de apresamento, que é para capturar índios para serem escravos, vendidos para serem escravos, né? Bandeira de prospecção, que é a bandeira destinada a buscar metais preciosos, não é isso? Encontraram na região das Minas, depois encontraram em Goiás, em Mato Grosso, né, e outras regiões. E o sertanismo de contrato, que é a terceira forma que os bandeirantes trabalhavam. Isso aí era um serviço geral, né? É mandar matar alguém, mandar debelar um quilombo, né? Mandar matar um inimigo lá, um fazendeiro, tá? Então são serviços gerais, faziam um contrato, sertanismo de contrato, eles saíam pelos sertões afora para fazer aquilo que você determinou. Beleza? Então isso aí são as bandeiras e fazem parte, né, do desbravamento, né, do início da história de Goiás. Então a primeira bandeira partiu de São Paulo, quase todos os bandeirantes são paulistas, né, quase 100%, chegou até os sertões de Goiás, no leste do Tocantins, né, que hoje a gente chama de Tocantins. Foi a de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau, vai de 1590 a 1593. Né? Até então não deu em nada, né? Não deu muita coisa não. Depois seguiram-se mais algumas bandeiras, né, de Domingos Rodrigues, né, de 1596 a 1600. Outras depois aconteceram, né? Contudo, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, tá, é considerada a descoberta de Goiás. O pai dele tinha ido até antes, tá? Só que ele descobriu, entrou, mas voltou. Não desbravou, né? Não colonizou. Mas o filho dele, que inclusive foi com ele na bandeira anterior, era rapazinho, pequeno ainda, né? Aprendendo a ser bandeirante, ele é que vai entrar no estado de Goiás, né? Na capitania de São Vicente, né? O Goiás ela fazia parte dessa capitania de São Paulo, que era muito grande, tá certo? Então ele não foi o primeiro, mas foi aquele que foi lá com a intenção de se fixar nesta região, ok? Beleza, o que mais? Então, ó, máxima expansão da capitania de São Paulo, século XVI até o século XVIII, né? Goiás era a capitania, né? Fazia parte da capitania de São Paulo. Isso é interessante você notar. Então as bandeiras têm o seu surgimento no contexto histórico do Brasil do século XVIII, né? Na mineração principalmente, mais forte, né? Em 1682 ocorre a chegada da bandeira do Anhanguera, que é o Diabo Velho, no Rio Vermelho, tá? Na região de Goiás. E até 1749 Goiás pertenceu à capitania de São Vicente. 1749 é século XVIII, certo? Então nós vamos ter, né, as bandeiras que vão de fato explorar o território goiano somente no século XVIII, tá? Beleza até aí? Então as bandeiras, né, foram as expedições dos particulares paulistas que entraram no território, né, onde hoje é o estado de Goiás, que fazia parte na época da capitania de São Paulo. Tá aqui, ó, capitania de São Paulo, partir daqui, e era um território muito extenso, tá? Era muito extensa a capitania de São Paulo. E então o Goiás, né, que é essa parte aqui, fazia parte desta capitania. Beleza? Sabia disso? Que era da capitania de São Vicente, capitania de São Paulo? Massa, né? Então bora lá. Bartolomeu Bueno da Silva e o Anhanguera pai. Então ele chegou, foi lá primeiro, né, adentrou no território. Tá aqui uma estátua dele, né, uma homenagem, né? A galera sempre homenageia essas pessoas, principalmente em São Paulo, né? Explorador brasileiro, século XVII, ou seja, 1600 e pouco, né? Aspirando a explorar o território goiano, organizou uma bandeira e partiu para lá em 1682. Então nós estamos no século XVII, tá? Estava acompanhado do seu filho, que é o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que tinha apenas 12 aninhos, já estava ali aprendendo o ofício de ser um bandeirante, né? Bartolomeu Bueno da Silva Dias. Descobriu muitas minas de ouro naquela região, mas ele não fixou, né? E aí vem o filho, em 1722 ele faz uma outra bandeira. Então naquela bandeira lá eles voltam, né? Eles não fixam, não colonizam aquela região onde hoje é o Goiás e voltam. E em 1722, agora já no século XVIII,
tá bom? Eles voltam. Durante 3 anos, essa nova expedição andou pelos sertões à procura de antigos sítios descobertos. Ele já tinha vindo com seu pai, né, um tempo anterior. Então ele já tinha uma noção, né, das áreas que já tinham sido descobertas pelo pai. Bom, então Anhanguera Filho conseguiu encontrar e explorar ouro nas margens do Rio Vermelho em 1725. Muito ouro, né? Aquela ouro em grande quantidade, que reluz nos seus olhos, que você pisa em ouro, ouro de aluvião, né? E tal. Então tá aqui uma conversa, né? Um bandeirante com os nativos, naquela época, um papo amigável, né? Dando uma lapada com um cabo da espingarda, né? Nos nativos. Isso é uma coisa comum. Os bandeirantes, eles eram muito conflituosos, né, com os nativos. Inclusive, uma das bandeiras era de apresamento, eles pregavam, capturavam os nativos para poder vender como escravo para outras pessoas, tá bom? E para explorar o ouro, lógico, um território que tinha muito índio, eles vão sapecar os índios aí. E sapecaram, e mataram, e venderam, assassinaram, tá? Fundou um núcleo chamado Barra, 1726, né, que em 1727, ou seja, um ano depois, foi transferido para as margens do Rio Vermelho, onde eles tinham encontrado o ouro, né, com o nome de Santana, mais tarde se tornando a Vila Bueno, que hoje é a cidade de Goiás. Tá? Então, eis aqui o surgimento do que, né, do que hoje, tá, do que na época chamava-se cidade de Goiás, hoje é um estado, né? Se tornou uma capitania, depois se tornou uma província, depois na república se tornou um estado, né? O estado de Goiás é a capital Goiânia, Goiânia que é construída só na República Brasileira, que a gente vai ver sobre a construção, né? Então naquela época cidade de Goiás. A partir de 1730, com a exploração do rio Tocantins, afloraram as minas mais ricas de Goiás, né? Já tinham explorado o Rio Vermelho e agora começaram a desbravar o rio Tocantins, certo? Todas localizadas no extremo norte do território, ou seja, onde hoje é o Tocantins, né? Onde tinha mais ouro naquele período. Em apenas uma década, Goiás sofrera uma enorme mudança econômica e social. Tá? Quando você estuda mineração no Brasil, você vê isso, né? O contingente populacional ele vai para aquela região, né? Vem gente de todo canto, quando fica sabendo que tem ouro naquele território. Aconteceu isso lá em Minas Gerais, aconteceu isso em Mato Grosso, aconteceu isso em Goiás, né? Onde foram encontrando ouro, um mundo de gente foi para aquela região e os serviços aumentaram, a sociedade se diversificou, tá bom? Aconteceu em Minas Gerais, com as grandes cidades que surgiram naquele período, né? E vai acontecer também aqui na capitania de Goiás. Então o povoamento foi rápido, muitas vezes com fugitivos de outras capitanias, tais como de Minas e Bahia. Tá? 50 mil pessoas no fim do século XVIII, sendo 72% mulato e negros. Aproximadamente 4 mil escravos. Tá? Então falando de escravos, você deve saber, você sabe, estuda a história do Brasil e vê lá que a mineração trouxe da África e utilizou praticamente o dobro de mão de obra, tá, do que a utilizada na cana-de-açúcar. Tá? O dobro que eu disse, o dobro, né? Então a mineração utilizou muito mais escravo africano do que a plantação, a colheita e o beneficiamento do açúcar. Beleza? Assim como em outras áreas mineradoras, o custo de vida aumentou drasticamente. Por quê? O que a galera estava se importando agora? Em minerar, procurar ouro. Ninguém queria saber de plantar nada. A plantação era mínima. O que vai acontecer? Desabastecimento. Tudo fica muito caro por causa da lei da oferta e da procura. Todo mundo queria comprar, mas a oferta do produto era mínima, então o preço sobe. E haja pessoas vindo de outras regiões trazer produtos de todos os tipos, né,
para vender na localidade. Isso aconteceu lá em Minas Gerais também, no auge da mineração, né? Houve desabastecimento porque a galera estava focada em extrair ouro, né? E não queria nem criar gado e também não queria fazer agricultura, né? Então isso teve que vir de outras áreas. Então o custo de vida só aumentou. Beleza até aí? Então aqui, ó, a mineração, a galera transportando os sacos de areia, né, de terra aqui para poder passar na bateia, né, que é aquela parece uma peneira assim que eles ficam rodando assim para tirar, né, e encontrar o ouro. E aqui um capataz branco, né? Olha só, branco, não era um negro capataz, era o branco, uma taca na mão, tá? E os negros todos, né, trabalhando muito aí. Beleza? Bom, a partir do momento que encontra o ouro e que começa a explorar muito o ouro, lógico que a coroa portuguesa não vai deixar solto assim, né? Porque senão a galera ia pegar o ouro todo para ela, né? E ia deixar Portugal sem ouro. Então Portugal teve que criar os seus instrumentos de fiscalização e cobrança de impostos, né? Cria a Superintendência das Minas em 1728, tá? Em 1730, fechamento da navegação no Rio São Francisco, que é para diminuir, né, a fuga ilegal de ouro por ali. Isso aconteceu também no Tocantins, tá? Criação de 2 casas de fundição, uma em Vila Boa em 1752 e uma em São Félix, 1754. A casa de fundição que tinha a função de derreter o ouro, pesar o ouro, cobrar o quinto, né, os impostos ali, né, e fazer as barrinhas de ouro para enviar, exportar, né, para Portugal ou para Inglaterra, no caso. Impostos, quais eram? Tinha o quinto, que era 20% do ouro extraído lá da mina, né? A captação, que era uma taxa em cima de cada escravo que o senhor de terra de mineração possuía. Então quem tinha mais escravos sempre pagava mais, uma taxa fixa, per capita, cabeça per capita, pagava por cabeça. E também tinha a derrama, que era aquele imposto que era mais invasivo, né? No caso, mas só aconteceu lá mais no final da mineração, onde a coroa portuguesa não estava mais conseguindo arrecadar aquela quantidade que era determinada, né, de 100 arrobas de ouro anual de cada vila mineradora, certo? Então, se não conseguisse, aí sim aconteceria a derrama. O que seria a derrama? A invasão, né, por tropas portuguesas, né, soldados portugueses nas vilas mineradoras e catar todo o ouro que tivesse naquelas casas ali. Bom, então o quinto, né, um quinto da produção pertenceria à coroa. O ouro em pó retirado das minas corria como moeda na capitania, era o que era utilizado naquele período. Aqui está o ouro em pó, né? O ouro em pó, na verdade, ouro em pepita, em pequenas pedrinhas, e que era na casa de fundição, derretido e transformado em barrinhas assim, com numeração, né? O ano, tá? O peso, né? A localidade, tudo era identificado nessas barrinhas de ouro. Bom, pensa numa barrinha de ouro, hein? Que beleza! Curiosidade, naquele período havia os dobrões que fizeram, né? Foram feitos, cunhados, né? Produzidos em 1724, 1727 por ordem do rei Dom João V lá de Portugal, né? No auge do ciclo do ouro, né? Essas moedonas aqui lindas, ó, além de belíssimos no seu primoroso desenho, apresentam quase 55 gramas de ouro. Ah, meu Deus do céu, 55 gramas de ouro. Já pensou? Sendo considerada a moeda de maior valor intrínseco já circulada no mundo. Pensa numa moeda. Já pensou para achar uma moeda dessa? Estou cavando aí uma região lá no Goiás, né? Você, policial, passou lá no Goiás, está trabalhando polícia civil, comprou uma casa lá no fundo, aluga e tal, começa a cavar. Aí você bate a enxada num dobrão ou num pacote de dobrão que foi escondido ali, com 100 moedas de 55 gramas cada uma, acorda, né? Passa no concurso. Captação, né? Que era o outro imposto, né? Foi uma forma de cobrar o quinto, instituída precisamente por temor ao contrabando, né? A galera escondia o ouro de todas as formas, né? Por isso ficou famoso lá o Santo do Pau Oco. É um santinho de madeira que a galera fazia um quadradozinho atrás, uma tampinha, né? Bem singela, e tirava essa tampinha, botava o ouro lá dentro, fechava
ninguém percebia isso, aí ele poderia sair para outras regiões do país, né, e vender esse ouro lá fora. É claro que ninguém ia aviltar a imagem do santo, né? Mas depois que descobriram também, né, ninguém permitia mais esta falcatrua, né? Aí a galera escondia no cabelo, né, escondia dentro dos pés, engolia, depois botava para fora e pegava. Então tinha várias formas, né, de contrabando. Pagaria o imposto pelo número de escravos, 17 gramas por escravo, né? É o imposto da captação. Esse sistema de cobrança do quinto esteve em vigor 16 anos, de 1736 a 1751. Depois ele foi abolido, beleza? Então aqui uma gravura, né? Aqui são os negros africanos, né? Amarrados um ao outro com madeira, com corrente, tudo, um capataz lá na frente, capataz aqui atrás, levando essa galera para minerar, né? Para trabalhar como escravo. Uma vida extremamente sofrida, uma das piores aí da humanidade. O outro imposto é a derrama, que eu falei para vocês, que era um imposto muito compulsório, uma cobrança forçada, né, de impostos atrasados. Foi criado pelo Marquês de Pombal, né, o período pombalino, em 1751. Ele entrou em 1750, né, para substituir o rei Dom José I, que acabou tendo problemas de saúde e não pôde governar, e ele nomeou o ministro, que era o Marquês de Pombal, para governar em seu lugar. Então ele ficou 27 anos no governo, de 1750 a 1777. Né? E uma das suas medidas, né, do lado que ele chama de despotismo esclarecido, né, que é a mistura de absolutismo com iluminismo, então ele criou este imposto aqui, que é para cobrar impostos atrasados, outro atrasado, tá bom? Beleza. Foi fixada em 100 arrobas anuais, tá? Ou seja, 1.500 quilos aproximadamente, aquilo que a coroa portuguesa deveria extrair de cada vila mineradora no Brasil. Bom, era muito ouro, e grande parte desse ouro nem ia direto a Portugal, grande parte ia para a Inglaterra, por causa de o acordo de panos e vinhos, né, por exemplo, um acordo que a Inglaterra, que Portugal tinha com a Inglaterra cedia vinhos, Portugal vendia pano, né, da Revolução Industrial Inglesa e tal, e uma grande parte desse ouro servia para pagar esse tecido, porque o vinho não dava conta de pagar. Como não raramente, o quinto não era pago integralmente e os valores não pagos eram acumulativos, era preciso intensificar a cobrança, confiscando até os bens das pessoas. Beleza? Então tá aqui, ó, um oficial da coroa portuguesa, botou de cabeça para baixo uma pessoa da área mineradora, dizendo que não tenham mais nada, né? Como não? Entregue as calças. Não tinha ouro, não tinha outra coisa, entregue as calças, tá bom? Então o que eles pudessem tirar para arrecadar, eles retiraram. Claro que calça não, né? Isso aqui é só mesmo uma gravura, uma charge a respeito da derrama, que era muito invasiva, beleza? A primeira região ocupada foi a área do Rio Vermelho. Nós vimos lá com o Anhanguera Filho, tá bom? Então fundou-se o Arraial de Santana, nós já falamos, que depois seria chamado de Vila Boa e mais tarde cidade de Goiás, sendo durante 200 anos a capital do território, beleza? O povoamento determinado pela mineração de ouro é irregular e mais instável, sem nenhuma ordem, né? Porque o povoamento, por quê? Porque é de uma vez, né? Descobriu o ouro, todo mundo ficou sabendo, e aí? Aí vem aquele mundo de gente de uma vez só. Então não tem como ser uma coisa organizada, planejada, nada disso, né? Nas áreas brasileiras em que se encontrou ouro, muito ouro, tá? Ocorreu esse movimento aí de chegada de gente muito rápido, né? Aconteceu até agora no século XX, Serra Pelada, por exemplo, né? Que virou aquela confusão de gente, aquele mar de gente ali naquele buraco lá no sul do Pará, tá? E aqui a mesma coisa. Quando o ouro se esgota, os mineiros mudam-se para outro lugar e a povoação definha ou desaparece, né? Então chega um monte de gente de uma vez, o ouro acaba, todo mundo sai. As vilas ficam abandonadas, né? Vilas desertas, né? Não tem mais nada, a agricultura eles quase não fazem, porque eles estavam mais preocupados com o ouro, né? Então o Brasil ele passou por esses momentos, e aqui a capitania de Goiás também, né, sofreu isso aí,
beleza? Vila Boa em 1751, auge do ouro, né? Vista da parte norte, Casa da Insua, Castendo, Portugal. A população de Vila Boa. Então aqui, ó, fizeram essa pinturazinha, esse desenho de Vila Boa de 1751, documentos de uma fonte histórica sensacional, né? A fonte histórica sempre cai em vestibulares, Enem, né? No concurso público não é tão comum assim, né? Que é mais pergunta seca. Então você que vai fazer a Polícia Civil mesmo, atenção às coisas simples, porque cai na prova, tá? Cai na prova. Vestibular é mais complexo. Bota um textão, bota uma imagem, né? E assim vai sendo algo assim mais bem trabalhado, né? São questões diferentes. Questões de concurso e questão de vestibular são questões bem diferentes umas das outras, tá bom? Então, 3 zonas de povoamento ocorreram aí no século XVIII, né? Ou seja, a partir da mineração, né? Na capitania de Goiás. Então, temos aqui, ó, ruínas do garimpo de Pirenópolis. Então, Pirenópolis, a região de Pirenópolis, que é o que no centro-sul, né? Também foi foco do garimpo. Nós temos aqui só as ruínas, né? Claro que ali praticamente não tem ouro nenhum, ou quase nada, né? Ninguém está ali mais garimpando, é área de proteção. Então, centro-sul, uma série desconexa de arraiais no caminho de São Paulo, ou nas proximidades, né? Santa Cruz, Santa Luzia, que hoje é Lusiânia, Meia Ponte, que hoje é Pirenópolis, né? Meia Ponte na época, que era o principal centro de comunicação, chegando a disputar como Vila Boa a categoria de sede do governo da capitania de Goiás, tá bom? Então, primeira área aqui do Centro-Sul, depois vem a segunda zona, que é a região do Tocantins, tá? No Alto Tocantins ou no Maranhão, Traíras, Água Quente, São José, que hoje é Niquelândia, né? Santa Rita, Muquem, etc. Então, aqui, temos aqui, ó, região mineradora de Niquelândia, tá? A região mineradora é muito morro, é muita pedra e tudo, né? Quem conhece Minas Gerais, então, vê que lá o negócio é assim, né? Muito morro. Garimpo clandestino de ouro na zona rural de Niquelândia 2020. Ah, professor, ainda tem ouro? Tem ouro, o pessoal está garimpando lá. É claro que não tem ouro daquela quantidade, né, descoberta no século XVIII, mas ainda existe ouro lá e o pessoal está lá, inclusive com garimpo ilegal. Isso é bom de cair de prova, hein? Garimpo ilegal, né, região mineradora que antigamente já tinha sido explorada. Beleza? Por fim, o verdadeiro norte da capitania. Então, a outra área, né? Abrangendo uma extensa zona entre o Tocantins e os Chapadões e os limites com a Bahia. Certo? Quem faz parte disso? São Félix, Cavalcante, Natividade, São José do Duro, que hoje é Dianópolis, Porto Real, que hoje é Porto Nacional, e o Arraiá, né? Mais setentrional, que era o Porto Real. Beleza? Aqui, olha que gravurazinha, não dá para ver muito bem, mas é porque tá apagado, né, o desenho. Mas dá para ver umas casinhas, igreja e tal. Olha só, isso aqui é uma fonte histórica riquíssima. Ó, uma gravura do Arraial de Porto Real, feita pelo artista francês Paul, que passou por essa região em 1829. Tá? Já é século XIX, tá bom? O desenho a lápis retrata um povoado em construção, onde se destaca uma singela igreja e algumas casas. Certo? Que bacana. Eu pesquisei muito para encontrar esses documentos, que é para fazer uma aula bem legal, com fonte histórica, né? E a gente fala e mostra a fonte. Isso aqui não é fake news. Isso aqui é história, tá bom? Então tem aqui um documentozinho, né, um papel amarelado, né, e tiraram uma foto, eu encontrei na internet, mas dá para ver ainda os rabiscos aqui a lápis. Beleza? Bom, a colonização de Goiás deveu-se também à migração de pecuaristas. Então, além da mineração, tá? Nós vamos ter depois pecuaristas que partiram de São Paulo no século XVI, né, em busca de melhores terras para o gado. Por quê? Lá no litoral nordestino, por exemplo, o litoral brasileiro, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado. Não sei se você sabe. A coroa portuguesa lançou um decreto que era proibido a criação de gado para não atrapalhar a área do cana-de-açúcar. Não era mineração, era cana-de-açúcar.
E por isso o gado foi criado para dentro do território brasileiro, né? Tanto que uma das funções, né, da pecuária foi expandir o território brasileiro, interiorizar o território brasileiro, tá certo? Então, desde o século XVI, pecuaristas, né, começaram também a chegar nessa região aqui, só que em pequena quantidade, bem incipiente, tá? Na época do ouro, que é o século XVIII, 1700 e pouco, né? Nós estamos falando aqui século XVI, né, começou bem cedo, mas só em 1700 e tanto é que há de fato um povoamento aqui da região. Nessa origem, ainda hoje deriva a vocação do Estado para a produção da pecuária, né? Nem se fala, né? Centro-Oeste ali, Goiás, Mato Grosso, criação de gado ainda é muito forte, apesar do avanço dos grãos, né? Principalmente da soja. Ó. Município de Goiás, em 1830, século XIX, né? A galera que anda a cavalo, né? Pecuaristas, beleza? E aqui também, ó, pecuaristas, aqui, ó, vaqueiros e tal, aí no Planalto, né? Chapadões aí por fora. População, a maioria negros, nós estamos no Brasil aí colonial, né? Maioria negros e grande parte escravos da mineração. Pecuária, ó, pecuária não utilizou trabalho escravo, com exceção da charqueada, tá? Charqueada é produção de charque. Teve muito no Rio Grande do Sul, Ceará também teve, né? Então precisava de mais mão de obra, então utilizou mão de obra escrava. Agora, só a criação de gado, não. Né? Um grande terra, dois vaqueiros e tal, livres, assalariados, que criavam este gado, tá bom? Brancos, maioria eram homens, e os indígenas foram sendo expropriados suas terras, né? Muitas tribos indígenas, né, que haviam aqui na região do Goiás, né, do Tocantins, e que os bandeirantes foram expulsando, os pecuaristas foram expulsando, né, a galera que foi extraindo ouro foi expulsando esses índios e causando, né, o genocídio, o etnocídio das populações que eram as verdadeiras donas desse território inteiro. Tá? Lavagem do minério de ouro, proximidade da montanha de Itacolum. A pintura de Johannes Moritz Rugendas. O Rugendas é um dos caras que mais pintaram o Brasil colonial, né? O Debré pintou o Brasil imperial, principalmente, um pouco de colonial, e o Rugendas pintou mais colonial, sobre o cotidiano do Brasil colonial. E ele pintando aqui os escravos nas minas. Inclusive, olha, duas mulheres aqui, ó. Aqui, cadê a outra mulher? A quitandeira, são as quitandeiras, chamadas de quitandeiras, tá? O que elas faziam? Elas vendiam produtos, cocadas, doce de leite, né? Algum lanche para a galera que estava minerando, trocava em ouro, né? Um pedacinho de ouro assim e tal, né? Ah, elas eram livres? Não, eram escravas. Podia ter livre? Podia, se comprasse alforria, né? Mas geralmente eram escravas. Então uma parte do dinheiro era para ela ficava juntando, muitas vezes juntava esse dinheiro para comprar alforria, e a outra parte ia para o seu dono, certo? Eram as negras do tabuleiro, o nome delas. E aqui os demais negros, né, sendo escravizados. Aqui um branco, capataz, fiscalizando, tá? Nós temos aqui outro capataz batendo nesse escravo, tá? Os castigos físicos eram muito comuns. Aqui outro capataz também, parece que está batendo em alguém, tá? Então, a cena do Rugendas, o Rugendas via e pintava. É muito interessante os desenhos do Rugendas. Você fica muito atento, que pode cair na prova de vestibular, né? Concurso mais difícil. Talvez caia, mas é mais difícil, tá bom? Colonizadores e os índios. Aí, vamos falar um pouquinho dos índios e os colonizadores, né? Na época da descoberta, eram numerosas tribos indígenas que viviam em Goiás, cobrindo todo o seu território. O Brasil todo tinha centenas de comunidades, né, nativas. Em 1809, tá, e 20 povos viviam no território, e certamente haver outros isolados. Tá? Pouco, né? 1809, tinha muito mais antes,
Só que eles foram sendo dizimados por conta da entrada do homem ocidental, do homem branco na região. Né? Morreram de doença, morreram de escravidão, morreram assassinados. Tá bom? Dentre os povos que habitavam Goiás, podemos citar, olha um monte, né? Eita, professor, vou decorar isso aí? Não. Goiá, Caipós, Chavante, Crixás, Araés, Canoeiras, Apinagés, né? Ou seja, vários. Que mais aqui, ó? Aí fala, muitos desses povos foram completamente extintos, ou fugiram para as mais remotas regiões da floresta amazônica, né? Então isso foi um movimento comum de tribos indígenas, as que estavam no litoral, né, fugiram por causa dos portugueses que estavam explorando lá no litoral, muitos foram para o Maranhão, foram para o Pará e tal. As que estavam no Goiás entraram mais ainda, para o outro lado do território. Para quê? Para fugir da perseguição, para fugir da exploração, para fugir da escravidão. Beleza? Em Goiás, a descoberta do ouro levou a disputas territoriais. Tais disputas decorreram sobretudo da expulsão e também da fuga de tribos indígenas do litoral do século XVII, quando buscaram refúgio no interior do país, em estados como Mato Grosso do Sul e Goiás. Né? Então muitos vieram lá para cá e os que estavam aqui também fugiram para dentro. Veja a situação, né, da galera que era nativa do território americano. Né? Quanto mais avançavam os bandeirantes, os bandeirantes eram terríveis, né? Paulistas, mas provocavam migrações em massa de tribos indígenas, levando-as a disputas pela terra e pela sua sobrevivência. Então os bandeirantes vinham arrasando, amassando. Eles queriam explorar ouro, eles queriam capturar índios para vender. Então aí eles matavam, eles batiam, exploravam, escravizavam, faziam o que fosse necessário. Então os bandeirantes, eles têm um lado assim que eles chamam, que é considerado heróico no Brasil, descobriram ouro e tal, desbravaram, mas a maior parte é de bandido. A maior parte da história do bandeirante é bandido. Matou, aprisionou, escravizou, né? Ainda ganha estátua. Quero ver se não vou ganhar uma estátua, lembrador, né? Também, as instruções vindas de Lisboa aos governadores ordenavam, atenção, entre aspas, tentem primeiro todos os meios de suavidade e persuasão para reduzir os índios bravos a viver civilizados. E não se procurem domar por armas. Né? Olha a ordem que vinha lá da coroa portuguesa. Que não era para matar, era para tentar conscientizar. Né? Mas lógico, isso não acontecia aqui no território, né? A galera botava para lascar, porque ninguém queria papo, não sabia conversar com os índios, né? Que sabia, algum interlocutor sabia pouco, tá? Os nativos não queriam ser escravizados, os nativos não queriam sair das suas terras, então, logicamente, havia as guerras, né? Aqui, já do Debré, uma pintura do Debré, né? Mamelucos conduzindo prisioneiros índios. Né? Tá aqui, ó, os mamelucos, né? Os bandeirantes, tá? Aprisionaram esses nativos, provavelmente em alguma missão jesuítica, talvez, e estavam levando para serem vendidos como escravos. Isso era muito comum, né? Lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, essa região toda, tinha muitas missões jesuíticas, onde os padres jesuítas aldeavam os indígenas, amansavam, começavam a cultivar a cultura ocidental neles. E aí os bandeirantes, é muito mais fácil ir lá onde eles estão já, a gente capturar do que sair na floresta aí. Então eles invadiam aldeamentos jesuíticos e capturavam esses nativos para poder vendê-los, certo? Aldeamentos jesuíticos, aldeamentos indígenas no Brasil, né? Aí na colônia. Durante a época da mineração, as relações entre índios e mineiros foram eminentemente guerreiras e quase sempre de mútuo extermínio, um matando o outro, tá? Segundo Palacim, que é um estudioso ali do Goiás, né? Ao mineiro sempre apressado e inquieto, faltava o tempo e a paciência para atrair o índio mediante uma política pacífica. A invasão dos seus territórios e as perseguições de capitães do mato
respondiam os índios com contínuas represálias, né? Ou seja, era guerra constante entre os dois, entre os invasores e entre os nativos, né? E eles brigando ali, bandeirante com índio, né? Índio com bandeirante, e aí o bagaço era feio, né? E aí morriam muita gente nessas disputas, nesses conflitos. No sul, os caiapós moveram guerra contínua durante 50 anos, heróis, tá? Chegando muitas vezes às portas de Vila Boa, tentando retomar o seu território. Estou falando no sul, sul da capitania, tá bom? Não é sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, não. Então os caiapós, que eram uma grande tribo indígena, né, comunidade indígena que vivia no território de Goiás, né, eles foram sendo expulsos e depois começaram, né, a tentar restabelecer a sua terra. Foram 50 anos de disputa por ali, tá? São verdadeiros heróis. Ah, professor, mas eles mataram muitos homens brancos. A terra era deles e eles viviam ali. O homem branco é que estava explorando, o homem branco é que estava tentando escravizá-los e matá-los e vendê-los. Aí tu quer que eles fiquem como? De braços cruzados, esperando ser escravizado? Não, né? Quero ver se você estivesse lá na época. Os que não foram exterminados pelos sertanistas, bandeirantes, né? De contrato, Antônio Pires de Campos e Antônio Godoy acabaram aldeados em São José de Moçâmedes, hoje município de Moçâmedes. Certo? Então aqueles que não foram exterminados por esses sertanistas aqui acabaram o quê? Aldeados. Ou seja, num aldeamento religioso. No norte, a trajetória dos Acroás e Chacriabás foi semelhante. Vou só citar algumas, tá? Porque são muitas histórias de tribos nativas indígenas, né, que lutaram contra os bandeirantes aqui. Habitava a região do Arraias, São Domingos e Natividade. Tá? Combatidos pelos sertanistas de contrato, Venceslau Gomes da Silva, foram posteriormente aldeados em São José do Duro, hoje Dianópolis. Tá? Aldear os índios consistia em, aí você vem, ó, reuni-los em povoações fixas, chamadas aldeias, onde, sob supervisão de uma autoridade leiga ou religiosa, deviam cultivar o solo e aprender a religião cristã. Tá? Na maioria das vezes, o aldeamento ele era religioso. Tá? Os famosos aldeamentos jesuíticos do Rio Grande do Sul, na Amazonas, né? Onde tinha mais, né? Que merda. Então, aqui, ó. Então, aldear os índios consistia em reuni-los em povoações fixas chamadas de aldeias, que era por um leigo, ou seja, leigo não era um religioso, mas na maioria das vezes sim era um religioso, tá? Então gastaram assim enormes somas na construção e na manutenção das aldeias, mais de 200 contos, quando o orçamento da capitania não passava de 50, tá? Mas se as intenções foram boas, os resultados foram pífios, ou seja, não deu certo, tá? Os aldeamentos que deram certo no Brasil foram os aldeamentos jesuíticos, tá? No Rio Grande do Sul, na região, né, amazônica, né, que eram aldeamentos bem feitos, tá? Na região também, grande parte do Nordeste brasileiro teve muitos aldeamentos, tá? Muitas fazendas de jesuítas que tiveram escravos africanos enquanto aldeavam os jesuítas. Os aldeamentos também chamavam-se de missões jesuíticas, tá bom? Beleza, as dificuldades eram enormes, não havia pessoal especializado, a população não cooperava, via o índio como um inimigo ou mesmo um bicho do mato. Galera, naquela época, até que dava para aceitar um negócio desse, né? Um mundo só floresta e tal, aquela coisa toda, mas no século XXI ainda tem essa ideia.
que o índio é um inimigo, é bandido, é ladrão, é um bicho do mato. A galera tem medo. Século XXI. Imagina aquele tempo, né? Que o índio era algo assim novo, desconhecido. A galera estava entrando em contato ainda. Olha só que beleza isso aqui, rapaz. Que desenho é esse? Prospectiva da aldeia de São José de Moçâmedes, pertencente à Vila Boa de Goiás. Um quadrozinho, um desenho, uma planta de 1801, tá? Então aqui no centro a igreja, aqui onde os nativos eram acolhidos, né? Dormiam e ali eles iam ser ensinados, né? Língua portuguesa, religião católica, né? Usar as roupas ocidentais, os ofícios ocidentais, tudo, né? Fazer um processo de imposição cultural para que ele largasse a sua cultura e adquirisse outra cultura, que era a cultura portuguesa. Beleza? Em 1749, Goiás tornou-se uma capitania, ou seja, ele se separou da capitania de São Paulo, que a gente viu lá no começo do mapa, tá? E agora ela era uma capitania sozinha, agora independente. Eita, agora subiu de nível, tá certo? Então até 1750 o ouro foi lucrativo, já de 1751 a 1770 tornou-se arriscado e após 1770 estava uma draga danada, muito difícil encontrar ouro na região. E não é só aqui no Goiás, não, no Brasil afora, né? Em Minas Gerais também, que era o bambambam do ouro, também o negócio estava feio a partir de 1770. Então no final do século XVIII, de 1770 em diante, ocorreu a decadência da mineração. Atenção a isso. Né? Tema de prova, o declínio da mineração vai se dar ali após a segunda metade do século XVIII. Não confunda as datas. Com isso, vários arraiais desapareceram ou definharam sua agricultura de subsistência. Porque quem sustentava tudo aqui era o ouro. Tinha uma agriculturazinha de subsistência, não era uma grande agricultura, é de subsistência, era só para sobreviver. Mesmo elas foram sendo abandonadas e acabaram porque o ouro também acabou. Tá? Já no século XIX, na virada do século, né, a imagem de Goiás era de atraso, preguiça, indolência, decadência pura. Né? Não tinha nada em Goiás para fazer. O negócio era feio. Né? E aí teve que buscar outras alternativas, porque senão ia acabar, ia despovoar total. Tá bom? Em meados do século XIX, a pecuária tirou Goiás do estado de marasmo. O gado se tornou mercadoria e mola propulsora da economia goiana. Então, a partir desse tempo, o gado se tornou uma potência em Goiás, e até hoje ainda é, né? Até hoje ainda é, porque grande parte da galera de Goiás é fazendeiro, né? Galera aí das caminhonetes, né? Chapeuzão, bota e tal, aquela coisa toda, música sertaneja. Então, Goiás é o centro da música sertaneja, porque havia e há ainda muita fazenda, né? O meio rural de Goiás é muito forte. Então, a partir daqui, ó, de meados do século XIX, Goiás começa, a se recuperar com que? A pecuária, ou seja, a criação de gado. Então aqui, Dom Marcos de Noronha, conde dos Arcos, primeiro governador, né, de Goiás após ele se separar da capitania de São Paulo. Beleza? Então, tentativa de navegação no Araguaia e Tocantins. A partir de 1775, nós estamos aí no século XVIII ainda, né? Com mineração definhando, né? O primeiro-ministro de Portugal, Sebastião Carvalho Melo, Marquês de Pombal, bom apelido dele, apelido é um título, né? Marquês, diversas medidas para diversificar a economia no Brasil, sendo que várias delas vão afetar diretamente a capitania de Goiás. A primeira medida, tomada pelo Marquês de Pombal, como tentativa de estimular a produção, foi isentar de impostos por um período de 10 anos quem? Os lavradores que fundassem estabelecimentos agrícolas às margens dos rios. Beleza? Dentre os produtos beneficiados estavam o algodão, a cana-de-açúcar e o gado. Então foi uma tentativa, é a primeira tentativa do Marquês de Pombal. Mas a gente está vendo que só no século XIX é que o gado vai conseguir alavancar. O restante aí não vai dar muita coisa não.
segunda tentativa, tá? Medida foi a criação em 1775 da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, tá? Para explorar a navegação e o comércio nos rios amazônicos, incluindo os rios Araguaia e o Tocantins. O rio Tocantins ele deságua no Araguaia, que deságua lá nos rios grandes, né, da região amazônica, né? Inclusive, no tempo do ouro, o Tocantins foi fechado, né, justamente para impedir o contrabando de ouro naquele momento. Mas aí agora estava precisando de mais comércio, porque o Tocantins liga no Araguaia que ligava a Belém. Belém era um grande centro comercial no norte do Brasil. Então precisava-se dessa rota comercial de compra e venda, né, de Belém. Então no final do século XVIII e início do século XIX, a agricultura e a criação bovina, antes desprezadas a atividade de subsistência, começam lentamente a substituir a extração aurífera. O ouro vai acabando ali a partir da metade do século XVIII, né? E no século XIX, né, início ali, a agricultura e depois, né, a pecuária começa a alavancar a economia goiana de novo. O gado chegou à região através do Rio São Francisco a partir de 1725, né? Por que veio o gado? No mesmo tempo da mineração, né? Que o Anhanguera Filho chegou em 1725. É para abastecer a população aurífera, né? Aconteceu lá em Minas Gerais. A galera não plantava nada, não criava nada. Então traziam-se gado do Nordeste, levava-se gado do Nordeste para Minas Gerais e outros produtos, né? O tropeiro, a figura do tropeiro foi muito importante nesse período aqui, tá? E para Goiás a mesma coisa. Então criava gado, o gado servia para comer, né? E também para transporte, né? Puxar o carro de boi, essas coisas assim. Mas não se tinha muito no território. Em grande parte, primeiro vinha de fora. A pecuária atrai migrantes de outras capitanias e volta a se povoar lentamente, né? Então vai galgando ali, porque a crise foi pesada ali no século XVIII, final do século XVIII, com a crise da mineração, onde os arraiais foram, né, sendo despovoados e depois a agricultura começou a trazer de volta essa galera. Então, com o advento da independência do Brasil, ocorre uma maior valorização do centro-oeste do Brasil. Ou seja, o processo de independência, ó, Dom Pedro I, começando ali o primeiro reinado, né? Goiás pós-independência, estudaremos na próxima aula, no próximo vídeo. Você pode ver aqui na descrição, né? Você assiste o vídeo 1, você tem que ver na sequência, tudo certinho, né? Então, você vai ver na descrição do vídeo, ou também vou colocar aqui como link aqui em cima, né? O que vai acontecer? Como é que você tem que fazer? Você tem que estudar na sequência colônia, império e república, que é para você ter a noção de tempo das coisas que aconteceram em Goiás, né? Economia, escravidão, mineração, povoamento, crise, agricultura, pecuária, né? Aí entra na independência, vai ser outros fatos importantes ali, políticos inclusive, porque a gente vai se tornar independente. Então Goiás vai mudar a administração, tá? Então você tem que anotar. Concurseiro, vestibulando, anota, mas anota mesmo. Ah, tô cansado, professor. Dá uma parada, toma uma água, toma um café, descansa os olhos, volta e continua anotando. Dá um pause, a vantagem é essa, né? O YouTube você pode dar um pause e deixar lá. Dá um like, compartilha, comenta com a galera, né? Dá para os seus amigos, aquele que você quer bem, aquele que você quer que passe junto com você. Aí você, ó, ei fulano, não, tem uma aula aqui do professor Davidson que eu quero que você assista. Aí você passa para ele. Beleza, galera? Muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula de Goiás no período imperial, né? Primeiro reinado, regência e segundo reinado. Um abraço e até a próxima.